O que é a extrema-unção que o Papa recebeu e quando deve ser concedida? Os noticiários informam que o Papa Francisco recebeu a extrema-unção devido a seu estado de saúde. Confira uma breve catequese sobre o sacramento. Segundo o Giornale d'Italia, jornal centenário italiano, desça entre outros que o quadro do Sumo Pontífice é grave e ele estaria, no fim da vida, e até que os guardas suíços estavam em treinamento. O jornal informou que Francisco recebeu extrema-unção, um sacramento católico que consiste em ungir com óleos santos os doentes. Também chamada de último sacramento ou santa unção, é um dos 7 sacramentos do catolicismo, normalmente o último que se recebe em vida. Normalmente, administra-se este sacramento aos enfermos e àqueles que estejam em risco de morte. Jesus não só convidou os seus discípulos a curar as feridas dos enfermos, mas também instituiu para estes um sacramento específico, a unção dos enfermos. O efeito de tal sacramento é a cura da mente e do corpo. Além disso, ele é como um medicamento de Deus que, no momento presente, nos assegura sua bondade, bem como nos revigora e consola, mas também aponta para a cura definitiva, a ressurreição. O que é a unção dos enfermos? Para fundamentar este sacramento da unção dos enfermos, a partir de um dos textos bíblicos, podemos então citar a carta de São Tiago, 5, 14 e 15, que diz: Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Um dos mais importantes textos do Concílio Vaticano II, a Constituição Dogmática Lumen Gentium sobre a Igreja, 1965, no capítulo 2, Povo de Deus, número 11, destaca que pela sagrada unção dos enfermos e pela oração dos presbíteros, a Igreja toda entrega os doentes aos cuidados do Senhor sofredor e glorificado para que os alivie e salve. Pela santa unção dos enfermos e pela oração dos presbíteros, toda a Igreja encomenda os doentes ao Senhor padecente e glorificado para que os salve. CFRTG 5, 14 e 16. Mais ainda, exorta-os a que, associando-se livremente à paixão e morte de Cristo, CFR ROM 8,17, com 1,24, 2 Tim 11,12, 1 PED 4,13, concorram para o bem do povo de Deus. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1527, também afirma que o sacramento da unção dos enfermos tem por finalidade conferir uma graça especial ao cristão que está passando pelas dificuldades inerentes ao estado de enfermidade grave ou de velhice. Nos parágrafos 1530 e 1531 do Catecismo da Igreja Católica também ratifica que só os sacerdotes, presbíteros e bispos podem ministrar o sacramento da unção dos enfermos. Para isso, empregarão óleo benzido pelo bispo ou, em caso de necessidade, pelo próprio presbítero celebrante e que o essencial da celebração deste sacramento consiste na unção na fronte e nas mãos do doente, no rito romano, ou sobre outras partes do corpo, no Oriente, unção acompanhada da oração litúrgica do sacerdote celebrante que pede a graça especial deste sacramento. Importante também lembrar que é o momento também de receber o sacramento da confissão. Quando deve ser concedida e quem pode recebê-la? Segundo o direito canônico, Cânon 1004, a unção dos enfermos pode ser administrada a todo batizado que tenha atingido o uso da razão e esteja em perigo de vida ou por motivo de doença grave e velhice. 2. Pode-se repetir este sacramento se o doente, depois de ter convalescido, recair em doença grave, ou durante a mesma enfermidade, se o perigo se agravar. O parágrafo 1528 do Catecismo da Igreja Católica também tratam sobre o tema, na questão de quando a pessoa pode receber o sacramento. O tempo oportuno para receber a santa unção chegou certamente quando o fiel começa a encontrar-se em perigo de morte, devido à doença ou à velhice, e o 1515 fala sobre quantas vezes o sacramento pode ser concedido. Se um doente que recebeu a unção recupera a saúde, pode, em caso de nova enfermidade grave, receber outra vez este sacramento. No decurso da mesma doença, este sacramento pode ser repetido se o mal se agrava. É conveniente receber a unção dos enfermos antes de uma operação cirúrgica importante. E o mesmo se diga a respeito das pessoas de idade, cuja fragilidade se acentua. Quais os efeitos na vida da pessoa que recebe este sacramento?
Primeiramente, traz a salvação e o alívio, na fraqueza física e espiritual. Segundo, une o doente à paixão de Cristo, para o seu bem e de toda a Santa Igreja. Terceiro, confere o perdão dos pecados, caso o doente não consiga realizar a confissão naquele momento. Quem administra este sacramento? De acordo com o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1516, só os sacerdotes, bispos e presbíteros, são ministros da unção dos enfermos. 126. É dever dos pastores instruir os fiéis acerca dos benefícios deste sacramento, que os fiéis animem os enfermos chamarem o sacerdote para receberem este sacramento. E que os doentes se preparem para o receber com boas disposições, com a ajuda do seu pastor e de toda a comunidade eclesial, convidada a rodear, de um modo muito especial, os doentes, com as suas orações e atenções fraternas.